Olá! No programa de hoje, queremos tratar da proximidade do dia 31 de março, da política da extrema-direita em relação a essa situação e qual deve ser a política da esquerda dos trabalhadores. O 31 de março acontece nesse ano, no momento em que o país caminha a passos largos para alcançar a marca de mais de 500 mil de mortos. Já superamos a marca de 300 mil, números sabidamente falsificados por toda a direita golpista, pelos governos federal, estaduais e municipais, que omitem, que não cumprem sequer com os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que manda registrar os óbitos das pessoas com sintomas da Covid, mesmo que não tenham sido testadas. Coisa que acontece com dezenas de milhares de pessoas que morrem no Brasil, que nesse momento estão morrendo, inclusive, sem sequer conseguirem uma vaga nos hospitais e nas UTIs. Há nesse momento pessoas morrendo pelo chão dos hospitais, pessoas que morrem pela falta de oxigênio, mostrando, evidenciando claramente a total falta de preparo dos governos da direita para enfrentar a situação. O país vive um colapso não apenas na área da saúde, com estados tão ricos como o estado de São Paulo enfrentando uma situação de degradação total. Corpos amontoados, corpos sendo colocados em frigoríficos, como no Rio Grande do Sul, filas de horas para registro de óbitos e por aí vai. A mesma situação de colapso se dá na área do emprego, onde a maioria da classe trabalhadora brasileira nesse momento se vê desocupada ou vivendo de bicos. A onda de fome já atinge mais de 100 milhões de brasileiros, incluindo aqueles que diminuíram o número de refeições ou até aqueles que comem ocasionalmente, ou seja, quando tem alguma coisa para comer. A burguesia golpista, a direita, evidencia que não tem nenhuma solução a não ser fazer discursos e encenar uma vacinação praticamente inexistente, ao mesmo tempo em que ameaça cada vez mais o povo com repressão e cassação dos seus direitos democráticos. Enquanto isso acontece, eles distribuem bilhões para os banqueiros e para um reservado grupo de monopólios que lucram e lucram muito com o sofrimento do povo. Como acontece com os latifundiários e os bilionários do agronegócio que lucram com a exportação de alimentos que faltam na mesa do povo brasileiro. Os laboratórios que ganham rios de dinheiro com as vacinas que sequer chegam à população. Os especuladores que ganham com a alta dos combustíveis. E assim por diante. Os golpistas ficam cada dia mais desmoralizados e sem o apoio, como se vê no desmascaramento parcial da criminosa Operação Lava Jato, o que forçou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal a aprovar a suspeição do ex-juiz fascista criminoso Sérgio Moro nos processos de perseguição que comandou contra Lula e outras vítimas. A fracassada direita que devastou o país com o golpe militar, com a ditadura de 1964 a 85, está mais uma vez lançando o país no colapso de 2021. E sem saída real, tenta impor o arbítrio como a única forma de conter a crise, de conter a sua própria crise e o seu próprio fracasso. É o que acontece, por exemplo, com o uso da famigerada e inconstitucional Lei de Segurança Nacional, que nesse momento já é usada contra dezenas de brasileiros. A imposição da censura e outras medidas arbitrárias, não só da parte do governo federal, como também da parte dos governadores, que, por exemplo, cerceiam o direito de ir e vir, não reprimem aqueles que causam aglomerações no transporte coletivo, como é o caso dos donos das empresas particulares, privadas de transporte, e os próprios governos responsáveis pelo transporte público, mas invadem casas, né? Invadem casas para reprimir o que eles consideram a ilegalidade de aglomerações até familiares.
Os fascistas rosnam e apontam, de fato, para um terceiro golpe diante da sua própria crise. Eles precisam ser parados, e isso só é possível por meio da mobilização dos explorados por suas reivindicações imediatas diante da crise, como a luta pela vacina para todos, sobre o controle da população, a defesa de um auxílio emergencial de verdade, que precisaria ser de, no mínimo, um salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais e outras medidas fundamentais diante da crise. É o caso também da necessária mobilização pelos direitos democráticos de Lula e de todo o povo brasileiro. Dia 31, eles querem comemorar a morte, a tortura, o assassinato de pessoas indefesas, a violação dos direitos do povo. Por isso, a direita está se organizando para realizar protestos em que vão comemorar a ditadura de 64 e a ditadura de hoje. A esquerda precisa se erguer, abandonar a política de conciliação e de seguidismo com a direita e chamar o povo a sair às ruas pelas suas reivindicações. Contra a ditadura de ontem e de hoje, dia 31 de março, o PCO chama a todos os partidos de esquerda, aos companheiros do PT, do PCdoB, do PSOL, aos ativistas independentes, às organizações de luta dos trabalhadores do campo e da cidade, a se mobilizarem nas ruas contra a ditadura que eles querem trazer de volta. Sem mobilização, sem luta dos trabalhadores, eles vão impor, como vem impondo, sofrimento e retrocessos ao povo brasileiro. Por isso, dia 38, vamos às ruas em São Paulo, em Brasília, em todas as capitais, protestar contra a ditadura de ontem e de hoje e levantar as reivindicações dos trabalhadores brasileiros diante da crise e também lutar por fora Bolsonaro, fora Dória, todos os golpistas e Lula presidente. Um abraço e até o próximo programa.